Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente com uma pauta super especial, que é a saúde do coração, né? Acho que é tão importante nesses tempos falar de saúde do coração, de cuidado do corpo. É tão importante falar da saúde e acaba que, estando com o corpo bem, a mente vai estar melhor ainda e a gente consegue passar por esses momentos de turbulência que a gente tem vivido, tanto no Covid-19, para amplificar na questão política também, que a gente vai precisar de um coração muito forte daqui para frente, né? E nada melhor do que conversar com a especialista, que é a doutora Rica Buchler. Doutora, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, aqui nas terras das Alterosas e também agora assim, meio frio, meio quente lá em Curitiba, mas é sempre muito bom ter você aqui mais uma vez para a gente poder tratar desse tema que tem custado caro para a sociedade brasileira, né? Mas é sempre bom alertar todos, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você, com seus espectadores, seus ouvintes, é um prazer enorme estar aqui e contribuir com o que eu puder falar. Doutora Rica, vou agradecer a Jéssica também, que possibilitou essa pauta tão bacana, né? Doutora Rica, eu queria saber de você a quantas andam a saúde cardíaca dos brasileiros, né? Principalmente os paulistanos, que é um bom retrato para o resto do Brasil, né? Esse povo que corre demais, né? Mas é sempre bom a gente ter um espectro assim, de como anda essa situação na nossa sociedade. Várias coisas afetam a saúde do coração que, por vários motivos, não vai muito bem. Primeiro, os pacientes se afastaram dos controles do check-up e das consultas em 2020, quando começou a pandemia. Muitos pacientes deixaram de procurar o cardiologista, e isso aumentou muito a mortalidade e morbidade por infarto e morte súbita em casa. Eu lembro, eu mesma fiz várias consultas por telemedicina e o quadro me parecia urgente de ir ao pronto-socorro e ninguém queria ir porque não estava protocolado para Covid, etc. Outra coisa que ajuda a piorar a saúde cardíaca é o sobrepeso. Então, muitas pessoas ganharam muito peso nesse confinamento em casa, cozinhando em casa, home office, comendo bastante, e o estresse também gerado pela vida do dia a dia e pela pandemia, também eles contribuem contra a saúde cardiovascular, que basicamente reside em controlar esses fatores de risco e combater o estresse. Peraí, agora o som ficou ruim, deixa eu aumentar de novo. Não é aqui. Aqui mesmo, é porque estava no mudo. A alimentação é um grande vilão, né, doutora? Como é que a gente pensa na alimentação? A alimentação, ela pode ser um benefício. Ela é vilã quando ela não tem uma educação alimentar. Ou seja, não é fazer regime. As mudanças na vida, elas têm que ser suaves, né? Se a gente chegar para alguém e falar, agora você tem que correr, fazer exercício, não pode comer isso, aquilo, tem que perder tantos quilos. Muitas mudanças geram metas grandes que são difíceis de cumprir. Metas menores, ou seja, comer comida de verdade. A comida, ela pode ser vilã quando ela é sempre processada, ou seja, você está no home office e come só coisa congelada que comprou no supermercado, cheio de sódio, gordura. Então, a comida, ela pode ser muito coadjuvante desde que se coma a comida feita em casa, ou seja, proteína, legumes, vegetais, frutas, e evitar os processados, embutidos como salame, presunto, esse tipo de alimento, frituras. Então, a comida pode ser, sim, uma grande aliada. Doutora, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a cultura, né? Essa cultura que a gente tem, principalmente nós homens, né? De fugir dos médicos, né? Como é que trabalha isso, doutora? Essa conscientização que devemos procurar mais os médicos, fazer os nossos check-ups, né? Obviamente que a gente está falando de uma população
que ainda tem algum acesso, né, a plano de saúde, alguma coisa assim, né? Mas, de qualquer forma, aquelas pessoas que não têm um plano de saúde, o que que elas devem, em quem que elas devem se ater, e como é que elas podem observar a sua saúde cardíaca? Eu vou te responder em duas partes. Primeiro, que a medicina atual é uma medicina focada na prevenção. Então, o médico é seu parceiro numa meta de uma vida boa, num bem-estar. A gente evita atualmente focar, não, vou ao cardiologista, vou ao gastro, vou àquele para curar este ou aquele problema. O intuito é evitar os problemas. Então, o seu médico ele te ajuda a orientação na alimentação, nos exames, na atividade física. O cardiologista é um especialista que consegue englobar tudo isso, mas considere como parceiro. Eu vou ao médico porque estou bem para continuar bem. E se eu tiver alguma coisa que cuidar, ele me ajuda a descobrir. Para quem não tem acesso a planos, veja, eu sou diretora de um departamento, onde estou agora, no Hospital Dante Pazanese de Cardiologia, que é o hospital público. E a gente tem aqui medicina preventiva, reabilitação cardíaca. O que faz alguém que depende do SUS? Procurar o posto de saúde e ser direcionado a um hospital de cardiologia, se ele assim achar necessário. O que a pessoa pode fazer antes de ir ao médico, se ela não tem recurso para plano de saúde, enfim? Procurar comer bem. A gente sabe que a comida é cara, mas procurar os legumes de estação. Nem vou falar em carne, porque a carne está muito cara, mas o nosso feijão, ele supre bastante a necessidade que a carne faria. Comer bem, não precisa ter academia, caminhar, vai ao trabalho de ônibus, desce um ponto antes, ou sobe um ponto depois. Isso já é uma atividade física, mas existe sim via de saída de prevenção para quem depende do serviço público. Eu trabalho no hospital público que funciona bem. A gente presta um atendimento de qualidade. Isso eu digo aqui em São Paulo, o caminho é esse, procurar o posto direciona para o lugar específico, de acordo com o bairro, residência. Doutora, a saúde do sono, qual a importância do sono, como é que a gente deve nos ater a isso e pensar nisso também, porque nós temos outros problemas no sono, né? Dormir bem passa por uma boa respiração à noite, né? A gente sabe também que o colchão também tem que ser um colchão razoavelmente bom, tentar não estressar, mas assim, como que a gente pode pensar nisso tudo? Primeiro, numa vida tão corrida igual a gente tem vivido, numa tensão tão grande como a gente tem percebido com relação à Covid, agora tem mais duas cepas, né? Que tem a Delta e a Mu, que está aí. Como é que a gente pensa tudo isso, doutor? O sono é super importante. O sono é o alimento do corpo também, não é só comida. E o sono, ele é necessário e tem que ser reparador. É difícil, tem que ter higiene do sono. O que é a higiene do sono? Preparar seu corpo para dormir. Ou seja, se você vai dormir às 10 da noite, às 8 horas da noite é a hora de desligar as mídias sociais, celular, tablet. É a hora de não tomar mais café à tarde, da tarde para a noite, e procurar mentalizar o estresse para o próximo dia. Ou seja, eu não vou pensar no estresse agora, eu tenho que pagar uma conta amanhã, tenho um problema, tenho isso, a família, mas a higiene do sono é aquela hora sem usar o celular e procurar ou um banho quente, ou um ambiente relaxante, ou procurar com o seu médico alguma coisa que ajude a induzir o sono e deitar e tentar dormir. Não conseguiu dormir, levanta um pouco, não adianta aquilo de ficar rodando na cama, é muito estressante também, porque eu quero dormir, que eu tenho que acordar cedo aí que eu não durmo. Mas basicamente evitar esses alimentos estimulantes, refeições copiosas, vai dormir às 10 da noite, janta às 7, um jantar de preferência mais leve que o almoço, se der. A gente sabe que a gente tem que adaptar o bem-estar à nossa realidade. Se você saiu de casa cedo, voltou para casa às 7 da noite, não almoçou direito, a sua refeição é à noite. Mas evita mídias, evita café, ou chamate, ou bebida alcoólica, que inicialmente ela dá um relaxamento, mas depois não. E
procurar mentalizar o sono. O problema, ele ficou hoje e vai aparecer amanhã, não na hora que você vai dormir. Não é fácil, mas é questão de treino, porque o sono é necessário, porque as noites mal dormidas, elas influenciam até na secreção de hormônio, na insulina, no cortisol, e são uma ferramenta para ganhar peso mais fácil. Quem dorme mal, engorda mais. É difícil atualmente? É difícil. Nós lidamos com uma realidade muito mais dura que há 2 anos. Mas a gente tem que se adaptar, porque vai passar. E tentar preservar o sono bom. Eu, por exemplo, trabalho até umas 7, 8 horas da noite, preparo aulas. Às 10, eu durmo às 11, às 10 da noite, nada ligado à medicina mais. Alguma coisa, alguma leitura, algum editorial de literatura, ou conversar com a minha família que está fora do Brasil. Só coisas boas, que o ontem ficou ontem, o amanhã eu resolvo amanhã, hoje eu preciso dormir. Só, você está no mudo? Está no mudo, A exposição ao sol, é porque como está em casa, no estúdio está em casa, aí às vezes tem uma mudança aqui no prédio e tal. Não, tranquilo. Mas a exposição ao sol, doutora, como é que a gente pensa nessa exposição ao sol também? As pessoas estão mais confinadas, então os dias também estão mais fechados, né? As pessoas estão mais em casa, com medo de ir às ruas ainda, algumas pessoas ainda, né? E normalmente as pessoas mais idosas sofrem mais com isso. Como é que a gente pensa nessa exposição? Quanto tempo? E como é que isso faz bem para o coração? A exposição ao sol faz bem desde que em horários permitidos. Esquecendo da pandemia, a gente não vai tomar sol no horário que o sol está a pino. O sol ele é importante, síntese de vitamina D, e a vitamina D também ajuda na imunidade. Claro que a gente, por outro lado, a exposição ao sol pode ser ruim pelo câncer de pele. Todos nós usamos protetor solar. Então, hoje em dia, o caminhar, ele não é impossível, né? Caminhar em espaços abertos com a máscara, ou se estiver sozinho em espaço aberto, tirar um pouco a máscara, mas precisa daquele lazer. O sol, se recomenda que uns 10 minutos ao dia, nem é possível. Eu não consigo tomar 10 minutos de sol, tomo vitamina D por reposição. Mas uma atividade ao ar livre, ou uma retomada de uma atividade, faz com que esse peso que a gente leva atualmente seja mais fácil de carregar. Tem vários parques, ruas que não estão cheias, o que não pode aglomerar, como o pessoal fez no feriado na praia, mas dá para sair e fazer uma caminhada, um relaxamento, um lazer, sim. É importante fazer. A gente tá precisando virar a chave de novo, no sentido de entender que nós temos aí uma boa parcela da população brasileira, acho que mais ou menos 40%, um pouco mais de 40% da população brasileira que tem problemas cardíacos. A gente precisa virar a chave desse conceito, assim, de cuidar mais da gente, dos nossos corpos, entender um pouco mais das nossas coronários, né? Como é que funciona o nosso corpo humano. Essa geração que está vindo agora, que é mais introspectiva, mais digitalizada, como é que a gente pensa tudo isso, doutora? É que a gente tem que entender o nosso organismo, no geral a gente mora nele, né? Então, quanto mais bem-estar a gente proporcionar, melhor. Uma das coisas, um dos benefícios tem a geração que está muito digitalizada, ela entende a importância da atividade física. Se você vai ver, a população se exercita bastante e procura comer bem, comer certo. Então, a gente precisa, porque os problemas cardíacos, eles têm os adquiridos, como infarto, AVC, eles têm vários fatores. Um é a hereditariedade. A gente sabe que a gente tem que combater. Meu pai morreu de infarto, por exemplo. Minha avó paterna também. Meus tios também. Então, eu, desde cedo, controlo meu colesterol, meu peso. Quem tem pressão alta, controlar. Quem tem diabetes, controlar. A dieta certa, perder se tiver se tiver sobrepeso. Eu não tenho 5, te falei. Se tiver sobrepeso,
Então, tudo isso são pequenas mudanças que levam a um bem-estar cardíaco, físico e mental. Tudo isso leva a um bom denominador. É o que a gente tem que instituir na população. Por exemplo, as mulheres, todas as mulheres fazem check-up ginecológico, elas não faltam. Elas fazem Papa Nicolau, mamografia, na rede pública, na rede conveniada, na rede particular. Tem que entender que o check-up cardiológico, o check-up desses fatores de risco também tem que ser uma rotina. Quanta gente nunca fez a dosoglicemia e descobre que é pré-diabético lá pelos 50 anos? E tem que perder peso, controlar a glicemia, aumentar exercício. Quer dizer, um exame de sangue, a gente sabe a hereditariedade. Se, por exemplo, meu pai tinha colesterol muito alto, eu fui dosar com 20 anos, e o meu também era alto. Se eu não tivesse dosado, não tivesse começado a tratar, eu teria muito mais chance atualmente de ter problema cardíaco, eu não tive ainda. Então, vale a pena, quando é que eu vou fazer um check-up? Com 20 anos, se você tem antecedente na família, se não com 30. Mas vale a pena uma rotina de exame de sangue, ver a pressão arterial uma vez ao ano. A farmácia dá para medir a pressão arterial, tem vários mutirões públicos que, olha, mede minha pressão, né? É simples de tomar a iniciativa, só que isso precisa entrar na mentalidade como entra o check-up ginecológico. Com a mesma importância. Doutora, se a gente pensar, por exemplo, naquilo que pode provocar um mal cardíaco, o estresse seria o principal inimigo? Não, é um dos. Ele potencializa os outros. Eu diria que os principais inimigos são diabetes e colesterol alto. Esses dois são os dois vilões. Porque aí, se a pessoa for obesa, além disso, ela tem esse metabólico. Então, ela tem pressão alta, obesidade, diabetes, colesterol alto e pressão alta. Aí, já... E essa correria do dia a dia? Em São Paulo, eu estou repetindo isso aqui, mas é um problema das grandes capitais, né? E das regiões metropolitanas com as grandes cidades também. São Paulo fica cercado, Belo Horizonte também, Rio de Janeiro também, todos Porto Alegre e tal. Essa correria, o não alimentar direito, essa coisa de deixar para amanhã, de não fazer um exercício físico, não ter esse hábito, essa vida estressante, chega em casa, toma um banho, aí já vai direto para a televisão, excesso de comida, assim, como sanduíche, essas coisas todas, assim. Essa reeducação que todos precisam fazer é urgente? Precisa, é para ontem. Só que estabelecendo metas pequenas, porque a pessoa vai dizer, eu não tenho dinheiro para academia, eu chego em casa tarde, eu quero ver meia hora por dia, tira para você. Meia hora para ler alguma coisa, para fazer um exercício, para pensar, para meditar, para ouvir uma música que te traga boas lembranças. Isso ajuda muito a ser válvula de escape do estresse do dia a dia. E a comida é mais barato e mais saudável levar comida de casa. Né? Eu estou aqui no meu trabalho, estava preparando aula, enquanto eu aguardava a nossa conversa, eu trouxe minha lancheirinha. Eu trouxe uma maçã, eu estou aqui desde 2 horas da tarde, trouxe uma maçã, um pacotinho de bolacha de arroz e um queijinho de porção. E minha garrafinha de água para me hidratar, que eu estou no ar-condicionado. Pronto, eu me alimentei, vou chegar bem para o jantar, e me alimentei com uma fonte de proteína e carboidrato. Quer dizer, o carboidrato é a maçã e a bolachinha, e a proteína é o queijinho prensado, o queijinho fundido. E a minha água, para que eu vou renovando, para estar bem hidratada, porque o ambiente é fechado, tem ar-condicionado, nós estamos com uma umidade muito baixa. Hoje choveu em São Paulo, mas ainda a sensação que a gente tem é de secura, né? E a máscara eu tirei só para a gente conversar, mas eu uso essa 95 o tempo todo, que seca muito, seca a pele, seca a mucosa. Então, a gente precisa ter essas mudanças de estilo de vida para o nosso bem-estar. Então, meia hora num dia corrido, por exemplo, eu vou brincar com os meus cachorros quando eu chegar em casa, com meus 5 cachorrinhos. Já é um baita lazer antes do banho. Sim.
Converso com meu marido, converso com minhas filhas que moram nos Estados Unidos, com o filho que está aqui. E aí, pronto, um banho, jantar, e se eu vou preparar, hoje, no caso, vou preparar uma coisa que eu tenho que escrever sobre teste ergométrico, e 11 horas da noite, desliga tudo, eu vou dormir. Assistir alguma coisa, alguma série do Netflix, e amanhã, 5h30, de pé de novo. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalo, vou fazer um intervalo, a gente volta daqui um minutinho aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está falando um pouquinho de saúde cardiovascular, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com a doutora Rica Buchler, e é uma pauta super importante, principalmente nesse mês de setembro, né? Nós temos setembro amarelo e setembro vermelho, né? Que é o alerta à saúde do coração também. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou conversando com a doutora Rica Buchler. Doutora, eu queria fazer uma pergunta que tem algumas polêmicas, assim, com relação a esse aparelho, vamos dizer assim, que pode ser montado dentro de um hospital ou separado e tal, que é a hemodinâmica aqui. E tem nós sabemos que 40% da população brasileira, 40% a 50% da população brasileira vai desenvolver um problema cardíaco, né? E eu queria saber, senhora, a importância que tem uma hemodinâmica e se, por exemplo, numa cidade que tem uma população, mais ou menos, vamos colocar um número redondo, 100 mil pessoas, né? Uma hemodinâmica, exclusivamente a hemodinâmica, seria interessante para a prevenção de doenças cardíacas ou por algum ataque, alguma coisa nesse sentido, assim, um ataque cardíaco, alguma coisa assim, que poderia ajudar. E se precisa, para além da hemodinâmica, algum outro aparato nesse aparelho que pode ser criado, né? Ou uma UTI, alguma coisa assim nesse sentido, que fique ali por perto para poder dar mais suporte. O que a gente precisa ter numa hemodinâmica e se é interessante ter, por exemplo, uma cidade com 100 mil habitantes? Sim, a hemodinâmica, ela é a cardiologia intervencionista. O serviço de hemodinâmica é aquele que filma o coração por dentro e, atualmente, já no passado recente, também é tratamento. Ou seja, quem que vai fazer um cateterismo, uma coronariografia diagnóstica? É aquele paciente que a gente tem forte suspeita que ele pode ter obstrução coronária e possa ter algum infarto na sua evolução. Como é que a gente fica sabendo? Pelo sintoma e pelos exames não invasivos, são o teste de esteira, a cintilografia, e a hemodinâmica, ela é terapêutica, ou seja, o paciente que tem um infarto e procura o hospital
em menos de 1 hora dos sintomas, ele consegue recuperar tudo. O próprio catéter que diagnostica, ele dilata e implanta o stent. Então, a hemodinâmica, e também, atualmente, ela troca a válvula cardíaca, faz procedimentos de recém-nascidos, faz correção de defeitos. Muitos pacientes deixam de fazer cirurgia cardíaca porque colocam um stent, que evita o infarto ou tratam o infarto. Então, a cardiologia intervencionista, ela deixou de ser só diagnóstica, ela também é um braço muito importante do tratamento cardiovascular, desde o nascimento até o infarto. Né? Você já entrevistou o Dr. Gabriel, que é meu filho, ele é um cardiologista intervencionista. Uhum. Ele e meu marido, Jorge, eles têm uma equipe em que eles tratam desde bebês e, basicamente, infarto. O paciente infartado, que é levado rapidamente para o hospital, que tem uma hemodinâmica, ele consegue se recuperar totalmente, não perder músculo. Uhum. Então, por isso que a gente fala, tem dor no peito, é melhor ir no pronto-socorro por bobagem, achar que é bobagem, ir lá, do que ficar tomando chazinho de pirona, não sei o quê, vou ver se amanhã eu melhoro. Vá para o hospital. Isso que aconteceu no começo da pandemia, as pessoas não iam. Então, a hemodinâmica precisa, sim, ter numa cidade de 100 mil habitantes, sim. Então, o serviço de hemodinâmica é basicamente isso, ter um cardiologista intervencionista habilitado para a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Hemodinâmica, eles têm que ter as duas habilitações, e ter uma enfermagem familiarizada, ser mais de um médico, porque eles fazem o procedimento em 2 pessoas, e isso salva muitas vidas, mas o diagnóstico, ele só vai para o diagnóstico depois que ele passa por alguns... Eu sou cardiologista não intervencionista, eu trabalho com os outros exames sem hemodinâmica, eu trabalho com teste de esteira, com teste com medicina nuclear, com consulta, eletro. Quando eu tenho uma forte suspeita que aquele sintoma do paciente ou aquele exame estão relacionados a um possível infarto futuro, aí eu peço o cateterismo. Quando o médico intervencionista filma a coronária e vê, se ele acha que a obstrução é importante, ele já propõe uma angioplastia com stent, que é permitida pela rede pública, pelos convênios. O paciente da rede pública tem acesso a esse tratamento também pelo via CROSS, né? Aqui em São Paulo tem CROSS. O paciente sentiu mal, teve dor no peito, a CROSS direciona, seu cateterismo vai ser aqui, ali, mas é feito rapidamente. É muito importante. A senhora estava falando em termos de as primeiras 1 hora, né? Mas a gente pensar que cada minuto que passa já é deficitário, né? Então, se você tiver um atendimento, por exemplo, se tiver... Eu queria chegar nesse ponto. Você tem um hospital que está 20 minutos, meia hora, e um hospital que está 5, 10 minutos, né? Uma hemodinâmica que está 5, 10 minutos, faz muita diferença, doutor? Faz. Os trabalhos mostram que se você for atendido nos primeiros 70 minutos da instalação do infarto, a recuperação do coração é perfeita. É que assim, o que a gente tem, por exemplo, você mora num bairro que tem um pronto-socorro, mas não tem hemodinâmica. Vai no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, ele consegue já começar a medicação e te remover via CROSS para o hospital. O que não deve é ficar em casa, esperando melhorar, talvez, vou tomar um chá, vou tomar remédio para gases. Esse tempo é precioso. É melhor ir e voltar porque foi por excesso de zelo do que ficar em casa tentando ver se vou melhorar. Principalmente o pessoal idoso, porque o idoso às vezes não tem dor no peito, ele tem um desconforto, um cansaço, às vezes ele acha que é cansaço do final do dia. Então, qualquer sintoma diferente ligado ao peito, ou dor no peito, ou falta de ar, dor nas costas nessa região, dor aqui na mandíbula, uma dor de estômago diferente, vai no hospital, na UBS, no posto, na Zâmia, aqui que tem em São Paulo, porque o médico lá tem condições de, por telemedicina, passar o eletro para quem entende e iniciar a medicação antes do transporte. Como eu digo, hoje em dia todos os hospitais estão protocolados para Covid, todos, o que eu trabalho também está. Ele não pode ficar em casa. No mundo, morreu-se muito mais de infarto no primeiro semestre do ano passado que nos outros anos. As pessoas não queriam ir. Doutora,
Eu queria voltar um pouco mais à alimentação, porque tem que falar um pouco mais, por exemplo, de álcool e alimentações gordurosas, né? Que tá na cultura do brasileiro. Como é que isso é prejudicial para a saúde do coração e o que as pessoas precisam perceber nesse sentido? Porque tem histórico familiar também, né? E pode se somar a isso uma série de outras coisas, né? A comida gordurosa, existem as gorduras boas. O que são as gorduras boas? O azeite, não óleo, azeite. Tudo bem, é caro, então vou usar pouco óleo. As castanhas, geral, castanha do Pará, amêndoa, o abacate é gordura boa, e o coco com moderação, porque ele é muito calórico. Essas são as gorduras boas. Fritura sempre quebra os radicais do óleo ou do azeite e se torna uma gordura maléfica. Então, preferir o assado. Puxa, mas se eu comer um pastel no sal vai fazer mal? Não. A exceção não faz mal. O que não pode ser a rotina de comer fritura no almoço, na janta, aí vou comer uma picanha gorda. Hoje em dia a picanha está o preço de quase um móvel, né? Mas é comer com parcimônia a gordura. Lembrar que os queijos gordos têm muito mais gordura que o queijo branco. Mas eu digo, meus pacientes me falam, doutor, está tudo tão caro que eu nem compro mais. Então, a gente também, como médico, tem que ser meio malabarista, ensinar a comer o que a pessoa pode comprar, né? Então, por exemplo, as castanhas do Pará, ela não é tão cara. Você pode comprar ela quebradinha. A amêndoa é mais cara, mas a castanha do Pará vai ter o mesmo benefício. O avocado, aquele abacate pequenininho, é caro, mas o abacate, mesmo na feira, ele não é caro. E procurar não comer fritura. Gosta de casquinha, fritura, é só assar no forno com farinha de rosca, que o efeito fica bem parecido. O álcool, o vinho, por exemplo, o vinho é bom. Só que existe uma limitação de 200 ml a 300 por semana. O que é isso? São 3 tacinhas de vinho na semana, ou 2 ou 3 cervejas. O que não pode é ser todo dia e demasiado, porque além de engordar, dá alteração no fígado. E uma falsa sensação de bem-estar pelo consumo do álcool. Mas não é proibido. Eu tomo uma taça de vinho todo sábado. Mas é todo sábado, eu não vou tomar hoje, nem tomei ontem, né? Criar limite, né? O brasileiro adora um churrasco e uma cervejinha. O churrasco hoje em dia está meio difícil, mas a cervejinha, 2, 3 latinhas na semana, não pode ser diário, primeiro pela caloria e depois pelo efeito indireto no músculo cardíaco também, né? A gente sabe que pessoas que bebem com mais frequência, elas podem ter alteração do músculo cardíaco, né? Então, é melhor evitar. Doutor, o sal e os temperos, como é que a gente trabalha sal e tempero e saúde cardiovascular? Sal, se você não é hipertenso, pode usar o sal normalmente, não pode exagerar, porque se o sal é exagerado, mesmo em não hipertenso, o sal ele puxa a água para dentro do nosso corpo, então ele pode dar edema, inchaço. Os temperos de ervas, todos são livres. Os temperos, uma ideia que eu dou para os pacientes que têm pressão alta e que regulam o sal, é pegar, por exemplo, um pouquinho sal e bater com tempero seco, por exemplo, orégano, alecrim, sálvia. A hora que ele colocar, vai muito menos sal e vai mais sabor. Mas no paciente hipertenso, ele precisa reduzir o sal. Onde tem muito sal inaparente, porque o sal que você coloca, você modera. Você bate com tempero, você põe um pouquinho de limão. O sal embutido, ele está nos refrigerantes, né? Mesmo o diet, que tem sódio, naqueles congelados que você passa no mercado e compra lasanha pronta. Para serem conservados, tem que ter muito sódio. Nos enlatados, embora alguns enlatados atualmente venham sem sódio. A gente pode encontrar no supermercado ervilha e milho em lata que põe
não tem sódio ou sem adição de sódio. Então, essas fontes escondidas de sal que são as perigosas. Por exemplo, aqueles molhinhos de salada que a gente compra, sabe, para botar nas folhas, tem muito sódio. Então, é mais fácil você pingar limão, óleo e sal do que colocar um molho pronto. É muito mais saudável. Agora tem que fazer a pergunta que mata todo mundo mesmo, que é o tabagismo, né? Não, esse sempre é ruim. E a gente pensar que está voltando cigarro de palha, né? Assim, nós estamos vivendo um retrocesso, né? Assim, né? A gente está vivendo um pouco de um retrocesso. Como é que a gente pensa no tabagismo, doutora? E assim... O tabagismo é nocivo, não só para o coração, mas para câncer de pulmão e de bexiga. Tem que ter isso patente. O cigarro é péssimo. Não consegue parar sozinho, procura ajuda, mas precisa parar. Esse não tem negociação, porque ele piora todos os outros fatores. Você vai... Tem aumentado, doutora, porque com esse negócio da volta do cigarro de palha, a gente está voltando assim no tempo, né? Então a juventude agora está usando muito cigarro de palha, cigarro sem filtro, essa coisa assim... Esses são câncer de boca, né? Assim, na população em geral, por exemplo, nos que eu atendo, no trabalho só público para trabalho, não, porque é dificultado o acesso ao cigarro. O que a gente nota nos pacientes que estão em home office, alguns voltaram ao hábito de fumar, por estar em casa, comendo mais, e não ter que... Hoje em dia, para você fumar no ambiente de trabalho, é praticamente impossível. Você não fuma no escritório, no elevador, mas em casa, né? A hora que você está fora do computador, então a gente combate e estimula que procure-se ajuda. Tem ajuda na rede conveniada, na particular e na pública. Mas tem que parar. Falamos do cuidar de peso, agora monitorar o colesterol, doutora. Qual a importância desse monitoramento, fazer exames periódicos, né? Isso serve para mim, tá? Quando na juventude, nos 20 anos, dosou o colesterol normal, dosa uma vez ao ano. Uma vez ao ano, até os 40, e depois o seu médico vai pedindo. O colesterol, às vezes a gente mesmo produz, né? Quer dizer, aquele colesterol alto em quem come saudável. Esse só vai baixar com remédio, não adianta, são remédios bons. As estatinas estão na farmácia popular e sai de graça, assim, a estatina. Então, uma vez ao ano na rede pública, no seu convênio, faça as dosagens. Se for um erro alimentar, corrige seu erro alimentar, né? Porque geralmente o colesterol do erro alimentar ele vem junto com o triglicéride alto, e não é só colesterol. Então, se corrige com a dieta, se a dieta não funcionar, com medicação. Agora, as pessoas que têm colesterol alto por genética, que é o meu caso é esse, eu tenho colesterol alto geneticamente. Então, se eu comer 2 folhas de alface, meu colesterol vai ser alto. Eu tomo remédio para deixar no nível normal. Porque o colesterol é um grande vilão do depósito de placa nas coronárias, nos vasos cerebrais, na carótida, no fígado, dando gordura no fígado. Então, a gente se aconselhar com o médico em que momento você tem que entrar com o remédio. Muitas pessoas falam, não, mas eu vou fazer atividade física, vai baixar. Às vezes não baixa. Sempre o seu médico vai ser seu melhor conselheiro. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, eu queria saber, nós já falamos um pouquinho de exercício físico, mas eu queria saber qual é a dica, né? Porque, por exemplo, pode fazer natação, pode fazer caminhada, pode fazer um esporte, mas tem outros elementos, é multidisciplinar, porque tem que saber também, né? Se a pessoa está apta para fazer aquele tipo de exercício, né? O caminhar é uma coisa tranquila, né? Agora, paciente que quer se exercitar, iniciar um esporte, uma atividade física mais firme, ela precisa ser liberada pelo médico. Ele precisa fazer alguns exames que garantam sua segurança no exercício, né? Para não ter o que a gente vê nas manchetes, morreu no Ibirapuera, morreu jogando futebol, né? Então, precisa um médico e fazer uma prova de esforço para ver que você não tem risco de atividade física. Mas toda atividade, o caminhar também é benéfico, não precisa correr. Natação, né? Sim, natação, hoje em dia muita gente não sabe ou não tem acesso, as academias estão fechadas. No momento atual, se puder, tanto melhor, mas
Todo incremento acentuado de atividade física ou início tem que passar para a liberação de um médico. Tá bom. Bom, deixa eu fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Rica Buchler para a parte final dessa entrevista super bacana, falando da saúde do coração, né, já que a gente está vivendo aí o Setembro Vermelho. Verdade. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta, doutora Rica Buchler. Para finalizar essa entrevista bacana que a gente está fazendo aqui, eu queria ir para o campo um pouco da psicologia também e perguntar se um acompanhamento com psicólogo ou com psicanalista ajuda muito no campo da ansiedade, que é também talvez um dos fatores ou gatilhos predominantes da má saúde coronária, né? Então, como é que a gente pensa essa saúde da mente, que tratando a mente, higienizando a mente, a gente tem um coração mais saudável também? Sem dúvida. Eu sou adepta do tratamento multidisciplinar. Eu acho que todo mundo é importante no jogo da saúde. E nessa época, muitas empresas ofereceram atendimento psicológico online. Aqui no Dante Pazzanese, no meu serviço de reabilitação cardíaca, nós temos apoio das psicólogas, porque é muito importante. Eu imagino que você, quando você faz uma terapia, um apoio psicológico, é como você está numa casa bagunçada que você não consegue colocar em ordem, e você precisa que alguém te ajude a arrumar os espaços. Isso é muito importante. O psicólogo, o psicanalista, ou até o psiquiatra, se for necessário entrar com medicação, esse apoio é a gente se olhar a si mesmo por dentro. Isso só tem a melhorar numa fase em que a parte psicológica ficou tão sofrida, né? Chega esse momento, todo mundo tem um amigo, alguém que morreu de Covid, que ficou grave, e é difícil lidar com isso, com perda de poder aquisitivo, diminuição de emprego, é muita coisa. Eu acho que o apoio é totalmente válido. O bem-estar psíquico, ele é um degrau na saúde, né? É a saúde. A saúde não é só a presença e a ausência de doença. A saúde é um bem-estar geral. Você tem um organismo saudável numa sensação de bem-estar. Isso é super importante. Eu acredito muito, a gente oferece aqui no hospital, e várias empresas médicas, laboratórios e empresas oferecem um acesso online para os seus funcionários. Eu acho super importante, eu sou super adepta de um trabalho entre psicólogo, nutricionista, médico, educador físico, fisioterapeuta, porque é tudo para um bem comum, né? Ninguém é dono da verdade, não é porque eu sou médica, eu sei fazer tudo, não, eu sei meu galho, a minha área, mas eu preciso trabalhar em conjunto com outros profissionais.
Doutora, para a gente encerrar essa entrevista, qual é a dica ou qual é a orientação que a senhora deixa para os pacientes, para as pessoas, né? E também para os pacientes, para as pessoas que estão hoje acometidas por algum tipo de anomalia cardíaca, que estão em tratamento também, e outras que precisam prevenir, né, precisam não, que tem, a sociedade brasileira toda precisa estar atenta a essa saúde cardíaca, né, cardiovascular. Qual é a orientação que a senhora, como médica, deixa para essas pessoas? Para quem tem problema cardíaco, para quem já faz tratamento de hipertensão, problema coronário, colesterol, diabetes, não faça mudança de tratamento sem falar com seu médico. Não diminua ou aumente doses sem procurar ajuda médica. E faça suas consultas periodicamente, seja no encaminhamento do posto, seja com seu médico, seja no seu convênio, mas procure sempre, o médico é um parceiro no seu tratamento. Então, muitas pessoas tomavam remédio para pressão, na pandemia pararam de tomar, não estou sentindo nada, não estou saindo de casa, não. Isso tem que passar por uma orientação médica. E para quem não tem nada e quer prevenir, alimentação saudável e fazer alguma atividade física já são um belo passaporte para a saúde cardíaca. Veja, qualquer farmácia você consegue medir sua pressão. Um exame de sangue de rotina durante uma vez ao ano, na rede pública ou na rede conveniada, procurar manter o peso e ver a alimentação baseada em recentemente saiu uma diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, esse congresso que a gente assistiu há uns 10 dias online, sobre bem-estar e saúde cardíaca. E passa por isso, atividade física 3 a 5 vezes por semana, lembrando que atividade física é subir escada, é caminhar no trabalho, é arrumar a casa, não é só ir para a academia. Existem aplicativos no Instagram que são gratuitos de aulas online. Já te ligo aí. Dá para fazer um exercício também, né? Dá para fazer exercício, né? Então, procurar manter o peso, comer bem, tentar dormir bem, tentar lidar com os problemas sozinho ou com ajuda de preferência. Procure ajuda, a gente também está no Setembro Amarelo, e a depressão é uma realidade. Converse com seu amigo, um familiar, um psicólogo, sempre é bom exteriorizar. E se alimentar da melhor forma possível. Então, a gente tem um país que tem bastante fruta, vegetais, que a gente consegue, digamos, contornar o preço alto, né? E lembrar, não deu para comprar carne? Feijão, grão de bico e ervilha fazem o papel da proteína, para não ter que comer ovo todo dia, né? Que muita gente fala. E procurar comer integral. Eu repito o que os pacientes falam, é fácil a senhora mandar comprar um pão de R$10 quando a bisnaguinha custa R$1, mas dá para fazer em casa também. A gente procura ser parceiro do paciente de prevenção também nessa fase, né? Essa fase é uma fase muito dura, de falta de emprego, inflação alta, então a gente tem que ser parceiro do paciente, um apoio que ele tem, eu não consigo fazer isso, o que é que eu posso fazer? E a gente tem que aconselhar e ter acolhimento para essas pessoas. É isso. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui. Doutora, muito obrigado pelo carinho, pela pauta. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Nós também estamos à disposição de vocês, da clínica, né, da Jessie, e é assim que a gente faz o Cultura Geral, um programa plural e um programa bem informativo, né? Gente, chegamos ao final, ficamos por aqui, esperamos todos vocês amanhã aqui na TV Banqueta como uma pauta, mais um programa super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Foi um prazer, viu? Fiquem bem. Muito obrigada. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.